Boa tarde. Claro, a situação é extremamente grave e séria, mas nós vamos tentar contar essa história com um certo swing também. Vamos começar com o big picture da história. O que está acontecendo basicamente, e especialmente nos últimos meses, nessa confrontação histórica, na verdade, no século XXI, entre os Estados Unidos e a Rússia, usando a Ucrânia como bucha de canhão, e uma confrontação da OTAN inteira e da União Europeia também contra a Rússia, é que agora está claro, inclusive para quem pressupõe-se tenha um cérebro com um QI acima de 50, dos dois lados do Atlântico, de que a humilhação cósmica da OTAN inteira está se desenrolando justamente no solo negro riquíssimo de Novorossiya, onde eu estava há praticamente um pouco mais de uma semana. Eu acompanhei as eleições em Donbass, como vocês sabem. Ou seja, qual é a reação primordial de um sistema que basicamente predomina em cima de uma desigualdade social, econômica gigantesca sobre a maioria absoluta do planeta, quando ele se vê frente a frente a uma humilhação cósmica de frente a esse todo planeta? Eles partem para a selvageria absoluta. E o que aconteceu aqui, o atentado terrorista em Crocus, do Crocus City Hall, é uma manifestação dessa selvageria, onde, evidentemente, quem está por trás usa intermediários que usam por si mesmos também intermediários, mas o objetivo é um terrorismo sem nenhuma explicação, nenhum sentido, pura selvageria, digamos um terror automático, que foi exatamente o que aconteceu aqui. E era o que todos nós, infelizmente, prevíamos que poderia acontecer. Que o terror iria chegar a Moscou e de uma maneira ainda muito mais radical do que chegou em ocasiões passadas nos últimos 2 meses. Nos últimos 2 anos, desculpe. A selvageria, claro, continua se manifestando no grande genocídio do jovem século XXI, para lembrar o Eric Hobsbawm, em Gaza, mesmo com uma resolução das Nações Unidas, finalmente, por abstenção dos americanos, de que deve haver um cessar-fogo, pelo menos durante o Ramadã, e que não está sendo respeitada pelos psicopatas genocidas, continua. Então, essa selvageria do Ocidente como um todo, expressa especialmente nessas 2 guerras, no Donbass e em Gaza, um substrato desse terror, digamos, foi o terror localizado que aconteceu aqui. A gente pode ter uma análise gigantesca de como isso foi organizado, inclusive porque a investigação do FSB tem sido realmente impecável. Bom, para começar, em menos de 24 horas, não só eles mais ou menos mataram praticamente toda a charada, faltam uns pontos de contato da galáxia terrorista, etc., que precisam ser encaixados, mas eles aprenderam os 4 perpetradores principais vivos, que é algo que os americanos nunca conseguem fazer, ou não querem, ou não conseguem, ou são incapazes de fazer em situações remotamente semelhantes. Estados Unidos é atirar para matar, e depois você faz as perguntas. Ninguém pode fazer perguntas a cadáver. A organização da operação de busca dos responsáveis pelo FSB e outras agências, com colaboração do Akhmat, dos chechenos também. Os chechenos estavam na linha de frente quando o carro foi interceptado e os caras fugiram para a floresta. Os chechenos estavam na linha de frente. E vários dos chechenos é que aprenderam, pelo menos 2 dos perpetradores. E essa conexão Tajik, que é extremamente complexa. Na terça-feira de manhã teve uma reunião super importante do Conselho de Segurança Nacional. O secretário do Conselho, Nikolai Patrushev, Yoda, sabe tudo. Na saída foi muito interessante, porque houve uma pergunta, a gente só escuta o áudio de fundo, direta, excelente, direta ao ponto. Foi o ISIS ou a Ucrânia? Em russo.
ISIS, Exército Islâmico, evidentemente. E o Patrushev, sem parar, ele estava andando na frente da câmera em paralelo, ele olha rapidamente para quem fez a pergunta, esboça um pequeno sorriso e responde Ucrânia, em russo, Ucrânia. Todo mundo sabia, todo mundo que acompanha geopolítica, relações internacionais, a política russa, política americana, OTAN contra a Rússia, etc. Logo de cara, era mais do que óbvio que isso tinha sido uma operação de terrorismo, basicamente, ou do GRU, do GUR, desculpe, que é a inteligência militar ucraniana, ou do SBU, que é a agência de segurança principal. Nesse caso, há vários indícios que ligam os americanos, não só a CIA e o Pentágono, mas o Departamento de Estado também, diretamente ao diretor do GUR, Budanov. Isso é super importante, que desde que essa ligação direta fica estabelecida, as ligações posteriores com a galáxia, digamos, entre aspas, islamista, ficam muito mais fáceis de ser destrinchadas, porque existe um background enorme de história dos serviços de inteligência ucranianos envolvidos com islamistas radicais e jihadistas. Basicamente, desde a queda da União Soviética e o início da nova Ucrânia depois de 1991, o sistema de inteligência ucraniano cultiva extremistas radicais. Isso aconteceu, por exemplo, já nos anos 90, durante a Primeira Guerra da Chechênia e a Segunda Guerra da Chechênia também. E continuou e explodiu de vez depois do Maidan em 2014, há 10 anos, porque aí eles começaram a cultivar todas as derivações de Al-Qaeda, depois Estado Islâmico e finalmente esse Frankenstein de espelhos que chama-se ISIS-K, ou seja, o ISIS Khorasan, o Exército Islâmico no Khorasan. Khorasan é uma região historicamente que vai desde o nordeste do antigo Império Persa, passando pelo Turcomenistão, parte da Ásia Central no Tajiquistão, e pelo norte do Afeganistão. Essa área toda, desde o Império Persa, é conhecida como Khorasan. E depois, com a chegada do Islã, também. Historicamente, você fala em Khorasan para um iraniano do nordeste do Irã, para um turcmeno próximo do Mar Cáspio, para um afegão no norte, digamos, de Mazar-e-Sharif, por exemplo. Para ele é mais do que normal, é evidente, é óbvio. Então, essa denominação ISIS-K se aplica digamos, a vertente do Estado Islâmico que derivou, vocês olhando no mapa, desde o Iraque e a Síria, à direita até a Ásia Central e a intersecção do centro da Ásia com o sul da Ásia, que é o Afeganistão, justamente. É muito difícil resumir o papel do ISIS-K sem um background. Eu precisaria de horas para explicar para vocês o background, porque a complicação é como esses nós dessa galáxia islâmica se articulam. A explicação mais simples é de que depois da Al-Qaeda em Iraque, começou a desabar. A Al-Qaeda em Iraque foi inventada, muitos de vocês devem saber. A Al-Qaeda em Iraque foi inventada basicamente pelos americanos assim que eles fazem, inclusive, 21 anos. Super importante. O bombardeio e a invasão ilegal e a destruição do Iraque depois do Choque-nó em março de 2003. Eles inventaram esse primeiro Frankenstein chamado Al-Qaeda em Iraque num campo, uma mistura de campo de concentração, campo de detenção, chamado Camp Bucca, na fronteira do Iraque com o Kuwait, onde estavam
Nesse mesmo campo, ex-combatentes do Saddam, mas inclusive de médio a alto nível, tinha muitos coronéis, capitães, generais de brigada, etc., e muitos islamistas incipientes ou salaf jihadistas não muito convictos, mas alguns já com algum background. E que faziam parte da Al-Qaeda tradicional. A Al-Qaeda clássica, digamos, é a Al-Qaeda Afeganistão-Paquistão, que chegou à proeminência absoluta com o 11 de setembro, essa também é uma longa história, e que é a derivação do exército árabe gigantesco que combateu durante a Jihad no Afeganistão nos anos 80. Tudo isso que eu estou contando para vocês era a minha área de trabalho no fim dos anos 90, começo dos anos 2000 e depois do 11 de setembro, onde eu vivia praticamente a maior parte do tempo entre Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão, o Golfo Pérsico, e uma das minhas vertentes de trabalho principais era justamente seguir essas desmultiplicações da Al-Qaeda e o que estava acontecendo no Iraque, muito antes da guerra na Síria. A guerra na Síria começou muitos anos depois, especialmente no Iraque, e o que continuava acontecendo no Afeganistão, que eu segui antes, durante e depois do 11 de setembro. Bom, isso para dar um mini background para vocês. Quando a Al-Qaeda no Iraque começou a desabar, precisava um outro mecanismo. Os americanos inventaram o Estado Islâmico, que no começo se chamava não ISIS. ISIS é o acrônimo em inglês para Estado Islâmico do Iraque al-Sham. Se chamava ISIL, Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Quando Obama falava de ISIS no começo, Obama falava em ISIL. E todo mundo no ramo de inteligência, claro, independente, não obviamente pago pelo Deep State americano. E isso entra analistas internacionais de várias latitudes, sabem que essa foi uma invenção basicamente dos americanos para fundamentalmente combater Assad na Síria. E isso explica também aquela famosa cavalgada no deserto daqueles 500 Toyotas com guerreiros do exército islâmico, Toyotas novinhos, por sinal, que atravessaram o deserto da Síria para o Iraque e chegaram a Mossul e tomaram Mossul. Durante toda essa época, esse foi o apogeu do ISIS, do exército islâmico. Aqueles famosos vídeos com produções muito bem cuidadas, que era justamente para aterrorizar o público ocidental, vários atentados de falsa bandeira, justamente uma produção hollywoodiana e com detalhes muito importantes. ISIS, Exército Islâmico, nunca atacou Israel. O Exército Islâmico atacava a Síria, procurava alvos no Irã e no Afeganistão atacava praticamente tudo pela frente e inclusive atacava os talibãs. E isso é algo que nunca ficou bem explicado no Ocidente, que havia um choque frontal entre o Exército Islâmico e os talibãs. Os talibãs, antes deles chegarem ao poder, eles estavam enfrentando o Exército Islâmico e depois continuaram enfrentando o Exército Islâmico, mesmo quando eles tomaram o poder de agosto para setembro de 2021. Então, o que aconteceu na sequência? Precisava ter um projeto suplementar ao ISIS, Exército Islâmico, que estava em decadência, acuado, sem mais possibilidades de recrutar guerreiros em massa, especialmente via internet, via, pastores, salaf jihadistas ou salafistas conservadores tradicionais que leem o Corão literalmente, ou seja, o que a gente chama de islamistas radicais, ou de salafistas, ou jihadistas que são os que pregam guerra mesmo, jihad, guerra total contra os infiéis como um todo. E foi aí que em 2021, depois justamente que houve a retirada humilhante dos americanos e da OTAN do Afeganistão e os talibãs chegaram ao poder, não havia mais sentido você ficar usando
transplantes jihadistas da CIA, da Síria, desculpe, do exército islâmico na Síria, ou alguns dos que sobraram do Iraque, que eram transportados pelos americanos no que a gente chama de black helicopters, helicópteros negros, ou seja, helicópteros para operações negras, underground, especiais, undercover, fechadas a tudo, que transportavam esses caras do teatro de operações que nessa época já tinha migrado para a região de Idlib, no noroeste da Síria, para o Afeganistão para combater os talibãs e para provocar, digamos, cisão e dividir para reinar no centro da Ásia. Foi quando surgiu o projeto ISIS-K, o Exército Islâmico K, que foi justamente... e aí é impressionante porque é um misto de estupidez absoluta, no qual eles são excelentes, e tratar todo mundo de idiota, que é também a mentalidade desses operativos de inteligência americanos, e principalmente eles acharem que ninguém ia perceber a conexão absurda e que todo mundo ia cair como um patinho na história. O que aconteceu? 1 hora depois do atentado em Crocus City Hall, já tinha o plano de relações públicas e mediático do Ocidente coletivo inteiro já estava pronto e eles soltaram matando. Imagina, foi o ISIS-K. Ninguém falou de Ucrânia, ou seja, desde o começo você tinha que eliminar completamente a pista ucraniana. Então todo mundo, como um todo, desde a Casa Branca, Pentágono, CIA, Washington Post, todo mundo, CNN nem se fala, e todos os vassalos chihuahuas da Europa repetindo a mesma história. Foi o ISIS-K. Bom, aí tem uma série de problemas gigantescos. Primeiro, todo mundo que está no ramo de inteligência sabe que o ISIS-K é um projeto americano. A ISIS-K não existe. A ISIS-K é o que a gente chama de empty shell, é uma concha vazia, é um espectro, é um jogo de espelhos. E é basicamente uma composição, um composite virtual de espelhos, justamente, onde você pega jihadis de diversos grupúsculos que geralmente vivem brigando entre eles, e você dá um nome para essa galáxia, no caso a ISIS-K, e aí eles são o novo espantalho do terror que se aplica a qualquer situação onde você precisa de um culpado imediato. E o atentado no Crocus City Hall, perfeito para esse tipo de cenário. Especialmente porque eles tinham o plano, o objetivo número 1 era eliminar a Ucrânia e os serviços de inteligência ucranianos como culpados desde o começo. Bom, quando a gente começa aí, claro, evidentemente, todo analista independente que se preza começou a juntar 2 mais 2. E aí, claro, você fica vendo o que aconteceu com os chamados líderes do ISIS-K. Você refaz o percurso e vê que um dos líderes era justamente um braço direito do principal homem da CIA no governo afegão antes da queda, que depois foi derrubado pelos talibãs. Você vê que ele tinha trabalhado com um dos líderes da guerra do norte do Iraque, Dostum Uzbek, que era um cara super ligado à CIA. Você vê que o personagem principal da história não é nem esse um dos líderes do ISIS-K, é um outro que faz a ligação entre os jihadistas chechênios que estão em Idlib, no noroeste da Síria, e os serviços de inteligência ucranianos. Ou seja, o negócio começa a ficar muito mais complicado e sofisticado. Mas aí você tem que destrinchar essas conexões para ver quem são os personagens principais dessa galáxia ISIS-K, como esses jihadis se... como é que chama? Porque é uma loucura. O jihadismo
nessa área toda, desde o oeste da Ásia até o centro da Ásia e até, a gente pode dizer, até partes do Xinjiang, do extremo oeste da China, é um negócio absolutamente alucinante, porque entre grupúsculos e subgrupúsculos, etc., deve ter 150, 200 associações, se não mais. E é impossível, evidentemente, para você saber exatamente quem está lutando contra quem, onde, quem está passando arma de um para o outro, quem está sendo instrumentalizado para fazer tal, quem está sendo instrumentalizado mais tarde, quem está em contato com que agência de inteligência, se os caras estão sendo manipulados pelos catares, pelos sauditas, pelos turcos, etc. É uma loucura absoluta. Mas vários de nós, montando justamente o quebra-cabeça, nós fizemos a ligação entre esse sobrevivente líder do ISIS-K com os ucranianos, e principalmente esse checheno, Shishani, que é o nome de guerra dele, embora ele seja um checheno que nasceu perto de Grozny, que é a ligação entre uma parte dessa galáxia jihadista de Idlib, que depois migrou para a Ásia Central, e alguns deles migraram, adivinha para onde, inclusive o próprio Shishani, para a Ucrânia. Shishani foi fotografado algumas semanas atrás com os caras que estavam armando ataques contra Belgorod na Rússia. Fotos dele. E essas fotos são facílimas de achar em diversos canais no Telegram militares. Ou seja, é a ligação jihadistas em Idlib, na Síria, chechenos anti-Kadyrov, porque Kadyrov é um patriota e apoia Putin, esses caras são todos anti-Rússia, anti-Putin, anti-Assad, anti-Irã, etc. E os russos, os serviços de inteligência, especialmente desde o SBU, que é, digamos, serviço de segurança, até o principal, que é o GUR, cujo líder é Budanov. E aí eu fiz todo esse... eu dei toda essa volta, essa circunnavegação para vocês, para chegar justamente de volta a Budanov, que é o chefe do GUR, inteligência militar ucraniana, porque o próprio Budanov, numa entrevista à ABC News americana em janeiro, ele fala explicitamente o que aconteceu no Crocus no último fim de semana. Nós vamos fazer ataques cada vez mais profundos dentro da Rússia. E o que ele estava falando, Budanov, quando ele falou isso? Ele estava repetindo o que os americanos já estavam falando há meses desde dezembro, especialmente dezembro e janeiro. E aí a gente tem duas datas fundamentais. Em dezembro, o ex-comandante do CENTCOM americano, o General Mark Milley, que tinha se aposentado em setembro, ou seja, 3 meses depois que ele se aposentou, ele, claro, se acha no direito de falar o que ele quiser sem consequências. Afinal, ele não tem mais uma posição explícita dentro do quadro do Deep State. Ele deu entrevista para o Washington Post em dezembro dizendo o fundamental é que nenhum russo pode dormir em paz sem achar que ele não vai ter o pescoço cortado durante o sono na hora que ele acordar. Ele falou isso em dezembro. Em janeiro, 31 de janeiro, Kiev. Adivinha quem chega em Kiev para conversar especialmente com quem? Budanov. Victoria Nuland. Victoria Nuland vai para Kiev porque ela já estava armando e diretamente com Budanov esses ataques evocados pelo Milley 3 meses antes, que a Nuland, né, foi uma das coletivas de imprensa mais dementes que eu já vi nos meus 40 anos de correspondente estrangeiro. Numa praça deserta à noite, no meio de Kiev, sem ninguém. Tinha uns 3 ou 4 repórteres ouvindo e filmando. Tinha um mini pódiozinho no meio do asfalto com uns caras de segurança em volta.
E Vitória Nuland fala, basicamente Vitória Nuland fala que haverá surpresas bastante desagradáveis para o senhor Putin daqui para frente. Tudo isso está gravado, está na internet, todo mundo tem acesso, é domínio público, não como é que chama, material de inteligência secreto. 2 semanas depois ela vai a um think tank, que é um notório think tank neocon, anti-Rússia extremo, e fala exatamente a mesma coisa, prometendo as tais respostas. Aí entra um interregno complicadíssimo, porque basicamente o sinal já tinha sido dado por Nuland, pessoalmente, a Budanov. Olha, vai lá e ataca dentro da Rússia do jeito que você quiser. O problema é que existe, no Deep State americano, é uma guerra de facções. Se a gente estava conversando, a guerra entre os jihadistas é um negócio alucinante, o microcosmo dentro do Deep State é a guerra dentro do Deep State entre as diferentes facções do Deep State. Dentro da CIA, dentro do Pentágono, dentro do complexo industrial militar como um todo, e mesmo dentro do Conselho de Segurança Nacional americano, etc. Bom, e os caras perceberam, 2 ou 3, e isso nem os nossos insiders americanos sabem quem foi e como, mas que houve um alerta, porque perceberam, seja quem for que percebeu, que se isso acontecesse, evidentemente os russos iam fazer a ligação direta com Victoria Nuland. E essa é a explicação principal para o fato de Victoria Nuland ter sido fundamentalmente demitida em março. E foi exatamente isso que aconteceu em fevereiro? Março. Bom. Anyway, foi exatamente isso que aconteceu, porque seria muito fácil remontar todo o fio até Nuland, e os americanos trabalham, tudo que eles fazem, especialmente a CIA, tudo que eles fazem se baseia no princípio de negação plausível. Se não tem negação plausível, eles não entram em nenhuma operação. Eles só fazem uma operação negra, o que a gente chama de operação negra, operação undercover, se há todo um edifício de negação plausível. Com Nuland fora, eles devem ter achado, os organizadores veja bem, dentro do complexo industrial militar, e especialmente da CIA. Bom, agora a barra está limpa, não vai chegar até nós. Se chegar até os ucranianos, não tem problema, porque nós temos o nosso plano A, que é ISIS, desde o começo. E a operação, que não era, veja bem, não era originalmente Crocus City Hall. Isso é algo que a gente já pode dizer com praticamente certeza que o FSB já tem a certeza de que o alvo não era Crocus. O Crocus foi o segundo alvo, foi o alvo alternativo. O alvo era um concerto do Xamã, que é um cantor patriótico russo, jovem, extremamente popular na Rússia inteira, que deu um concerto monstro no Crocus 2 semanas antes desse último fim de semana. As embaixadas americana e inglesa, ao mesmo tempo, soltaram um comunicado um pouco antes justamente do concerto do Xamã, dizendo para os seus nativos, americanos e ingleses, não irem a nenhum concerto, nenhuma aglomeração em máxima pelas próximas 48 horas. Eles soltaram isso no dia 7 de março. O concerto do Xamã era no dia 9. Ou seja, veja bem, os 48 horas. Em cima. E depois os russos, a embaixada russa, inclusive, em Washington, os russos confirmaram que os americanos não deram nenhum detalhe específico sobre informações que eles tinham de um possível ataque terrorista em Moscou. Eles deram essa informação no comunicado só para detentores de passaporte americanos e ingleses. Isso daí já nem precisa fazer a matemática, né? Mais do que óbvio. Por que não acontece? Por que essa surpresa desagradável, entre aspas,
definição de vitória nula não aconteceu no dia 9 de março, porque tinha uma segurança brutal no concerto do Xamã. Então a operação foi adiada, mas eles já tinham tudo, a planificação estava completa, os caras já tinham sido escolhidos, já tinham sido treinados, e isso a gente descobriu, a gente não, o FSB, descobriu nos últimos dias, inclusive o fato de que eles passaram por 2 meses de treinamento em um campo de treinamento de jihadistas perto de Istambul, e aí entra a conexão turca, o que torna o negócio ainda mais complicado, porque isso significa que a inteligência turca tinha que saber que esses caras estavam sendo treinados nesse campo. E só depois os turcos passaram essa informação para os russos. Ah, olha, sabe esses 4 caras que vocês aprenderam? Eles passaram 2 meses aqui e treinaram num campo, num lugar tal, não sei o que. Aí fizeram um raid, prenderam um monte de gente. Mas depois, eles poderiam ter avisado os russos antes, não avisaram. Bom, aí entra o lado inteligência turca mancomunada com jihadistas, que é algo que a gente vê na Síria há anos, com diversas declinações. Então a operação foi adiada alguns dias e aconteceu finalmente no concerto do Picnic no Crocus City Hall, na sexta-feira 22. Bom, foi muito fácil desde o começo para o aparato russo de inteligência descobrir os 4 principais perpetradores do ato lá dentro, com câmeras, imagens de tudo, imagem da placa do carro que eles fugiram, tudo, análise dos vídeos, etc., tudo que eles recuperaram no Crocus, etc., e em menos de 24 horas pegaram todos. E aí é que começa a história mais interessante, porque o que eles eu diria, inclusive arranjos cosméticos de suas faces, o que eles falaram para o pessoal de interrogatório do FSB foi uma história que obviamente faltava vários pontos, que os pontos estão sendo conectados agora. De que eles foram recrutados online, de que tinha um pastor salafista que basicamente os estava preparando para uma operação, que a operação foi oferecida por um canal de Telegram, eles recuperaram as armas via um canal de Telegram, não encontraram ninguém, depois teve um intermediário que os ajudou a comprar um carro, tudo era explicado online, virtualmente, chat rooms, etc. Mas, evidentemente, o que o FSB não está revelando publicamente e que todos nós aqui sabemos para onde isso leva, é o que o presidente Putin, num dos seus pronunciamentos na segunda-feira, disse: bom, a gente sabe exatamente os perpetradores, foram pegos, etc. O que nos interessa é os mandantes. E, claro, evidentemente, o FSB agora já sabe quem são os mandantes. E não tem nada a ver com ISIS-K. Mas o painel inteiro já está montado e numa velocidade, eu diria, quase hipersônica, na verdade. Uma operação de falsa bandeira, ou seja, executada por terceiros em um país terceiro, usando cidadãos de um outro país, no caso tajiques, indoutrinados por elementos de uma galáxia jihadista, sob comando e sob supervisão justamente, com quase toda certeza, do poder hegemônico. Pode ser de facções do Deep State, pode ser de uma facção só, pode ser diversas facções juntas, pode ser usando justamente as suas subdivisões espalhadas pelos chihuahuas europeus, contra a Rússia, evidentemente, e um elemento extremamente perverso que é usar dissensão étnica e corte étnico. O fato de eles usarem tajiques para perpetrar um massacre de civis fundamentalmente russos na capital, Moscou, é de uma perversidade extrema, porque isso é fomentar ódio racial. Então, fomentar essa quebra, esse ódio étnico dentro da Rússia foi um dos objetivos do Crocus também, esse fato de utilizar tajiques.
E isso é algo que, evidentemente, o Kremlin e a liderança russa como um todo, a liderança política, a Duma, etc. e tal, falam, não, isso é absolutamente inaceitável. Esse é um país multicultural, multiétnico, multipolar, onde diversas etnias vivem em paz há centenas de anos e nós não vamos permitir que nós sejamos divididos dentro por um ator de fora. Bom, esse é mais ou menos um resumo, eu espero que compreensível para vocês todos, de um dos acontecimentos mais importantes dos últimos anos, não só na Rússia, mas é um atentado que tem uma repercussão global, porque ele intervém no meio de uma escalada de guerra e de desespero do poder hegemônico, do império e dos seus vassalos da OTAN europeus, sabendo que não há luz no fim do túnel, que eles estão condenados a uma derrota estratégica completamente total, e que a derrota estratégica que eles queriam impingir à Rússia está sendo uma derrota estratégica que eles estão se impingindo a si próprios. Não há plano B e não há saída. Então, o que está acontecendo? Selvageria. Ou seja, voltando ao início da nossa conversa, fechando, Ouroboros, a cobra morde o rabo no sentido de que quando o poder hegemônico vê que está à beira de uma humilhação cósmica para todo o planeta, para a maioria global, e que isso vai ter repercussões gigantescas e imensuráveis pelo resto da década e pelo resto do milênio, você recorre a quê? Você recorre à selvageria. Você recorre a uma selvageria primal que a gente viu em ação nessa última sexta-feira, aqui em Moscou, praticamente na frente de todo mundo. Todo mundo que estava nos restaurantes na sexta-feira, os restaurantes pararam, estava todo mundo olhando no celular e vendo as imagens reais. Já tinha os primeiros vídeos, as primeiras câmeras do fogo consumindo o Crocus e a gente sabendo que muita gente tinha morrido num ataque terrorista clássico e não clássico, e que desde o começo todo mundo já tinha na cabeça de onde isso poderia ter vindo. E isso agora está sendo praticamente confirmado pelo olhar fugaz de Patrushev na Câmara, uma questão de meio segundo, e a palavra que vem da sua boca, que explica tudo, que diz tudo, que resume tudo, e que vai jogar esse negócio para uma profundeza ainda maior. Ucrânia. Obrigado a vocês todos. Assinem o canal, assinem o Pepe Café. O próximo Pepe Café vai ser do Otanistão. Tchau. Tchau para vocês todos. Muito obrigado. Eu vi que 2 estações de alerta foram totalmente destruídas. Base aérea Bill na Califórnia e uma na Inglaterra. Não dá para acreditar. Eles estão loucos. Eles apertaram os botões. Sabe o que significa? Ou a gente disparou primeiro e eles vão responder fogo, ou então eles dispararam antes e os nossos acabaram de sair para lá. De uma forma ou de outra, a gente vai levar a pior. Então o que a gente está fazendo parado aqui? Onde é que você quer ir? Para começar a sair daqui, né? Eu tenho que pegar a minha mulher e meu filho. Nós ainda estamos em alerta, Billy. Ninguém sai dessa instalação. Por favor, não insista. Não, essa não, cara. Você tá brincando? As bombas vão destruir isso aqui tudo. Olha aqui, cara. A guerra acabou. Droga. Acabou. A gente fez o que podia. O que você tá protegendo, hein? Um grande buraco no chão, todo bem vestido, sem ter pra onde ir, é? E o Star e o Boyle? O que é que tem eles? Onde é que eles estão? Estão numa sala a 60 metros de profundidade bebendo uma cervejinha gelada. Então eu vou lá embaixo. Nada disso. O elevador está enguiçado. Sabe o que você disse, seu idiota? Você está dizendo que a gente vai morrer aqui igual aos patinhos, é? Tem uma escada seguindo a caixa do elevador. Tem uma porta de aço enorme separando você da água e da comida. Não vão deixar você entrar. Ainda tem o quartinho do lado do elevador. Art, você sabe muito bem que o impacto vai mandar isso tudo pelos ares. O Boyle e o Star, inclusive. Mas eu prefiro me arriscar lá embaixo. Dirijam os seus abrigos municipais da comunidade mais próximos à sua localização. Nada, Billy. A ideia foi sua. Não. Buraco no chão não foi ideia minha, não.
É isso aí, cara. Decide de uma vez. Você vai descer ou vai atirar em mim pelas costas? Decide logo, seu palhaço. O que é isso? Mísseis Minutemen. Mas é só um teste, né? É um aviso. Não. Estão indo para a União Soviética. E vão levar uns 30 minutos para atingir o alvo. Os deles também, não é? Caiu. Anda logo que eu tenho que sair daqui. Droga. Danny, não olhe!